Queridos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez, e eu quero convidar você agora neste momento para nós refletirmos um pouquinho na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo para tratar comigo, tratar com você, tratar conosco, através de sua santa e poderosa palavra, né? Eu quero compartilhar o que está escrito no capítulo 9 do livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz o seguinte: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Bom, com base neste versículo, nós queremos trazer uma breve reflexão. Tivemos a oportunidade de falar em alguns lugares sobre este assunto, que eu considero importante. São lições que a gente precisa aprender, né, na palavra de Deus. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Bom, primeira lição que eu quero destacar neste momento é que as responsabilidades a nós confiadas devem ser feitas de todo o coração. Aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, por mínimo que seja, faça com todo o coração. Faça com todo o prazer, faça com toda a sua alma. A palavra de Deus, ela mostra essa realidade para nós, e eu gostaria que você, se puder, acompanhar comigo a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses, Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 23, a palavra de Deus diz o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. De todo o coração. O Salmo 100 diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Então, todas as responsabilidades a nós confiadas devem ser feitas com todo o coração. Tem tanta gente que às vezes ignoram, desprezam a responsabilidade que Deus colocou na mão. Por ser simples às vezes. Acham que só devem valorizar uma responsabilidade se ela for altíssima, se ela for muito honrosa, e aquela, sabe, responsabilidade pequenininha que alguém tem não deve ter tanta importância. É engano seu. Ela tem o mesmo valor e a mesma importância daquela responsabilidade maior. O que aumenta é o peso, gente. O que aumenta é o compromisso e as exigências. Mas diante de Deus, a responsabilidade maior e a menor são iguais. O que Deus vai querer ou requerer de cada um é o prazer naquilo que está fazendo para o reino dele. Aí eu me lembro que um certo irmão, eu já contei isso em algum lugar, ele era zelador da igreja, um zelador da igreja, e ele achava que essa responsabilidade era uma responsabilidade muito simples. E um dia ele não cumpriu com a sua obrigação. Se hoje eu não vou fazer, tanto faz, um dia mais, um dia menos, é uma coisa tão simples.
ele tinha uma promessa de Deus para o ministério, e ele achava, na visão dele, que o cargo eclesiástico ministerial era mais importante do que aquele serviço que ele fazia como simples zelador. Bom, ele deixou de cumprir o seu compromisso e à noite foi para a igreja. E quando ele chegou no culto, na frente dele estavam duas pessoas não evangélicas, e próximo também estavam dois irmãos. Um dos irmãos tinha vindo com uma camisa de cor clara, e ao encostar no banco sujou a roupa, e ele começou a reclamar e dizer: não tem ninguém que faça esse trabalho aqui não, se é possível, a gente sai de casa tão limpo e de repente num banco desse suja a roupa e tal. O outro começou a discutir com ele e houve uma discussão em pleno culto. Em pleno culto houve aquela discussão entre os dois irmãos, e o irmão zelador, né, atrás, observando aquela cena, duas pessoas evangélicas assim, assistindo o culto, e uma delas disse: eu saí de casa decidido a vir à igreja em busca de paz, e eu estou vendo guerra aqui dentro da igreja. Levantou-se e foi embora. Quem sabe aquela vida, né, poderia se converter naquele momento ali, mas por causa da falta de compromisso daquele irmão, que não cumpriu a sua tarefa, uma vida foi embora, levando um conceito errado da igreja. Então, querido, querida, cumpre o teu papel, cumpre o teu compromisso, faz aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, e faça de todo o coração, por mínimo que seja, por simples que seja a sua responsabilidade, mas faça com prazer, faça com dedicação, porque haverá recompensa para o teu trabalho. A segunda lição é: ao cumprirmos nossas tarefas, precisamos fazê-las sem murmuração. Ô irmãos, que tem de gente murmurador, não é de brincadeira, né? Um número enorme de pessoas que vivem a vida murmurando de tudo e de todos, murmuram de Deus, murmuram murmuram até do gato, do cachorro, de tudo. É um murmurador. Mas a palavra de Deus, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo 14, diz o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Sai desse caminho, crente. Esse não é o caminho bom, não. Mas não é mesmo. Olha lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 10. Olha o que diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Meu Deus, tanta gente. Versículo anterior do texto, veja o que é que diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Milhares de pessoas que desfrutaram das bênçãos de Deus, dos milagres de Deus, mas não entraram na terra prometida porque foram murmuradores. A murmuração é algo que
não agrada ao coração de Deus. Sai desse lugar com pressa. E se você estiver do lado de alguém, sabe? Alguém que de repente começa com essa atitude de murmuração, sai de perto, crente. Sai de perto dele, sai de perto dela. Fica perto não. Porque a murmuração só traz ruína. A murmuração só traz prejuízo para a vida de quem está murmurando e de quem for conivente com a murmuração. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. E que tudo que a gente fizer, façamos sem murmuração. Faça para Deus com prazer. E saia com pressa desse caminho que não é bom não. Terceira lição: tudo que for executado ou feito por nós deve ser feito para a glória de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É Deus quem deve ser glorificado. Não sou eu, não é você, não é nós. A glória é para Deus. Milhares de homens e mulheres que fazem as coisas com a intenção de serem glorificados, de serem aplaudidos, de serem elogiados, de serem afamados. Gente, para! A glória é para Deus. Nós somos apenas um canal, um instrumento que Deus escolheu para fazer algo aqui na terra, mas a glorificação, a exaltação é para Ele. Sem Ele nada faremos, nada podemos. João Batista, entendendo essa verdade, quando alguém chegou para ele: ó, João, tem um homem aí que está batizando também, igual a tu. E já tem alguns dos teus seguidores que estão seguindo ele também, um dos teus discípulos já está até seguindo ele. Tu não vai fazer alguma coisa não? João disse: importa que ele cresça e que eu diminua. A glória é para Deus, gente. Deus é quem deve ser honrado e glorificado. Encerrando essa reflexão, a quarta lição: a partir do momento que recebermos uma missão, devemos cumpri-la conforme as nossas forças. Não faça além do que você pode, não. Faça conforme as suas forças. Até porque a intenção não é se apresentar para alguém, para Deus. E Deus conhece você, Deus conhece, Ele entende você perfeitamente. O Senhor se revelando para Gideão, o anjo do Senhor, disse: vai nessa tua força, homem valente. Oh meu Deus, a força dele já estava tão pequena. Ele disse: meu Deus, eu sou o menor lá, a minha família é mais pobre. Mas o Senhor disse: vai nessa tua força. Pode não ser muita, mas a força de Deus está sobre você. Você toma a atitude de ir e Deus vai te ajudar a fazer aquilo que você recebeu da parte de Deus para ser executado. Mas faça conforme as suas forças. Execute a tarefa, cumpra a missão.